e flexibilidade do whey para as pessoas logo após acordar ou no intervalo das refeições maiores ou mesmo antes de dormir, porque algumas pessoas têm muita dificuldade com a logística da proteína, ok? Porque transportar proteína é difícil. Proteína, ela apodrece, ok? Fora da temperatura correta. Ela é difícil de manejar. A gente não encontra fácil para comprar, igual encontra carboidrato e gordura. Então, muitas vezes, é um trampo ficar carregando proteína. Nessa hora, o whey pode ser uma bela vantagem. Você vai lá, pegou lá seu scoopzinho, misturou e tomou. Então, ok, é uma vantagem, não é uma necessidade, mas ele é uma excelente opção. Até porque, muitas vezes, a gente escuta das pessoas que elas comeram lá uma coisa que não deveria, uma porcaria, porque não tinha uma boa opção à mão. Carregue. É muito mais fácil carregar um potinho, uma tampinha e um pouquinho de proteína que você vai arrumar uma água para tomar do que, ninguém vai ficar carregando o pote inteiro debaixo do braço, mas é muito mais fácil que você se prepare e conte com o whey nesses outros momentos do dia, ok? Então, falando bem claro, ele é uma opção. E ele é muito legal, porque algumas pessoas gostam mesmo, a absorção é boa, o resultado que ele vai te dar é legal, tá? Mas digo e repito, se economicamente falando, principalmente, que é a grande limitação de muita gente, não dá, investe em comida de verdade. Até porque tem uma outra grande discussão também, que é assim, que marca que eu compro, doutor? Olha, essa pergunta me arrepia quando fazem dentro do consultório, porque isso é uma armadilha. A gente induzir as pessoas a comprarem uma marca específica é legal quando as marcas são confiáveis, mas também pela questão econômica, as pessoas tendem a acreditar que o whey é tudo igual, e não é. A quantidade de falsificação solta no mercado já é assim, impressionante. Então, aquele whey que está em promoção, sabe, assim, parece que é um negócio da China que você está fazendo, cuidado que pode ser mesmo, tá? Então, assim, há que se ter muito critério na hora de adquirir um whey e de ter na cabeça que ele é fundamental, ok? Porque se eu estou comendo um peito de frango, eu sei que ali tem proteína. No whey, nem sempre a gente sabe, ok? E não é porque é complexo de vira-lata, não. Isso acontece em todos os países do mundo, ok? A quantidade de falsificação que tem por aí é gigantesca. Não estou nem dizendo que a indústria a indústria seja desonesta, ok? Embora eu ainda ache que tem uma meia dúzia que é. Mas é porque a gente não sabe. Não é tudo igual. Então, sabe qual é a melhor maneira de escolher um bom whey? É você ficar amigo do dono da loja de suplemento. Por quê? Tem questões mercadológicas envolvidas, ok? Ele compra lá a marca que o fornecedor dele tem, às vezes eles mudam. Você focar em uma marca específica, você pode rodar a cidade inteira e não achar aquela marca. É muito interessante, por quê? Porque o cara que está ali vendendo, quando ele é compromissado com o negócio dele, e eu te garanto que o dono da loja de suplemento ele sabe o que ele está vendendo, ele sabe de quem que ele comprou, ele sabe as condições que ele comprou e ele sabe o cliente que ele tem, ok? Então, se você fideliza a sua compra em uma loja de suplementos específicas, por exemplo, tem a Vida Natural Suplementos, se você vai lá com regularidade, o Matheus que está lá te conhece, ok? Ele jamais vai vender lá alguma coisa que não seja de verdade, porque senão você não volta na loja dele. Então, todo vendedor compromissado que quer se manter no mercado é assim. E, infelizmente, internet é terra de ninguém. Então, parece que a gente está fazendo uma grande vantagem, mas no final das contas a gente não está. Ok? Esse período agora, que está todo mundo mais quietinho em casa, não está podendo sair muito, vai fazer suas compras online? Ok, mas por favor, olha a loja aonde você está comprando, ok? Que seja de preferência de um lugar que você conhece, que seja por trás ali de pessoas que você conhece, porque você tem referência. Infelizmente, não podemos nos basear somente pelo preço do que a gente está adquirindo, porque não é assim que a banda toca, tá bom? Então fica aí a dica acerca de suplementação. Outra coisa, vamos falar um pouquinho agora sobre hormônios, né? Que é um tema assim, muito, muito, muito controverso, seja por vício ou seja por total desconhecimento, as pessoas têm uma opinião formada a respeito. Primeira coisa,
vamos brincar assim de só sei que nada sei? Porque isso é a coisa mais importante desse mundo, tá bom? Estava lendo outro dia um livro que dizia assim, olha, eu troco tudo que eu sei por saber metade do que eu não sei. Então, assim, por mais que a gente estude, por mais que a gente ache que a gente entende tudo, por mais que a gente seja o dono do pedaço em alguma situação, em alguma área do conhecimento, a gente não é, ok? Então, vamos desmistificar isso. A gente ouvir a opinião de outras pessoas é sempre muito importante. A gente deixar falar outra pessoa é muito importante. Hoje em dia as pessoas têm essa dificuldade. Todo mundo quer expressar, todo mundo quer falar, todo mundo quer contribuir, todo mundo quer jogar o que tem dentro para fora. Mas pouca gente para ouvir. E parar para ouvir é um ato muito fundamental. Ele pode contribuir demais. São 2 ouvidos e uma boca só. Vamos dar proporcionalidade às coisas, tá bom? Então vamos desmistificar um pouquinho a questão dos hormônios. Hoje em dia, no mundo, existem basicamente 2 tipos de substâncias que são utilizadas para o ganho de massa com um efeito grande, tá bom? Tem uma parte de medicamentos, de suplementos, que são fitoterápicos, são medicamentos naturais, são medicamentos que não dão exatamente o mesmo efeito dos outros. Ajudam, ok? São interessantes, mas é um resultado pequeno. Em compensação, a chance de risco de efeito colateral é 0. Agora, passei a vida inteira do consultório dizendo que existia esse grupo de ajuda e o outro grupo que eram os hormônios. Agora, de pouco tempo para cá, de alguns meses para cá, anos, na verdade, 2 anos, surgiu aí no mercado um tipo diferente de hormônio, ok? São os SARMs, os famosos SARMs, ok? SARM ele é estimulante do receptor androgênico específico. Falando fácil, ele age no local que a testosterona age, no local que o hormônio age, porém não de todos os tecidos do corpo. Ele age nesse local só, da massa muscular, da massa óssea e da gordura. Então é como se fosse um anabolizante seletivo, ok? E isso minimiza muito os transtornos que o anabolizante clássico causa, porque ele estimula o crescimento, né, o desenvolvimento daquele tecido que eu disse aqui, massa muscular e gordura, mas ele age no corpo inteiro, e aí ele tem uma série de efeitos colaterais. Essa droga nova, essa categoria nova de medicamentos, eles são diferentes. Eles minimizam muito os efeitos colaterais. E a gente tem ainda os hormônios clássicos que muita gente utiliza e muita gente morre de medo. Parece que só de eu falar a pessoa já vai passar mal. Ela já não quer nem ouvir, tá bom? Esses medicamentos têm seus riscos, têm seus perigos, mas existem normas de utilização, senão também ele nem estaria à venda, ele nem teria registro junto às áreas competentes. Existem normas de utilização para esse tipo de medicamento. Durante muito tempo, eles eram de acesso muito difícil, então desenvolveu-se aí todo um mercado paralelo, um mercado negro de obtenção disso, tal qual as outras drogas ilícitas. Então, primeira coisa, muito do que a gente vê de tragédia com o uso de hormônios são medicamentos de péssima procedência. Se tem falsificação no whey, que proporcionalmente é muito mais barato do que isso, imagina em essa droga, esse tipo de medicamento, tá certo? Então, já cansei de receber pacientes no consultório que desenvolveram efeitos colaterais, que quando você pergunta o que é que a pessoa estava tomando, aquele efeito colateral é impossível de ter com isso que ele acabou de dizer. Ou seja, como eles têm valores diferentes, são substâncias diferentes, eu já cansei de ver gente tomando um hormônio achando que é outro, porque foi vendido dessa maneira. Porque tem preços diferentes. Então você faz a pessoa comprar uma coisa mais cara, só que está lá dentro aquilo que é mais barato, aquilo que é mais vagabundo e que faz mais efeitos colaterais. Por isso que o acompanhamento médico é fundamental, ok? E aí, além disso, existem normas de utilização quanto a doses, quanto ao uso, quanto à repetição, quanto à duração. Existe uma série de normas que permitem a gente ver que as pessoas utilizem esses medicamentos sem maiores transtornos. Eu não estou aqui estimulando o uso de ninguém, eu estou esclarecendo o que acontece fruto da minha observação da prática médica de 20 anos. Então, não é para ter esse pavor desse tipo de medicamento, mas também não é para advogar o uso.
ok? Porque o ser humano não é todo mundo igual. Existem predisposições genéticas e existe um passado que trouxe a gente até onde nós estamos agora. E o organismo da gente é fruto, basicamente, dessas duas coisas. De uma carga genética que a gente trouxe e de como você tratou ele até agora. Então, o que muitas vezes não faz mal nenhum para uma pessoa é fatal para outra. Então, cada um tem que ser senhor de si e saber o que fazer, como fazer, se fizer e com a ajuda de quem. É responsabilidade o que é necessário na hora desse tema. Mas vamos parar de endemonizar as coisas, assim como também vamos parar de passar a mão nas práticas ruins, negativas que a gente tem, e a gente bota um diminutivo na frente e aí tá tudo bem. Ah, é um hormôniozinho só. Ah, é uma decazinha só. É um negocinho só que eu tô tomando. Não é, não. Tenha responsabilidade ao estimular o uso disso. E quando a gente relata uma experiência maravilhosa, sem a responsabilidade de saber quem está te ouvindo, porque a gente sabe o que a gente comunicou, mas a gente não sabe o que quem ouviu entendeu. Então, é melhor calar a boca do que falar pelos cotovelos, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, já ouviu isso? Então, assim, não assuma o que acontece com você como regra para todo ser humano, ok? Ciência não é feita de pessoas, ciência é feita de populações. A gente tem que ficar muito esperto com isso, mesmo que você não tenha um CRM, assim, aí eu posso indicar. Por quê? Porque é uma questão de consciência, ok? Você vai fazer mal para o seu irmão, não é legal. Então, durante este período aqui, só para matar esse assunto de hormônio, tem gente que não estava em uso de hormônio. Então, não vai ser agora que você vai começar, por favor, tá certo? Porque se eu vou usar uma substância que tem possíveis efeitos colaterais, o mínimo esperado da minha inteligência é que a gente tire deste medicamento o proveito máximo que ele pode te dar, para que o preço que você esteja pagando não seja em vão. Então, não é hora de entrar com nada. Ah, mas eu vou perder máximo. Já perdeu, ok? Tem outras coisas que a gente pode fazer para diminuir esse transtorno do agora. Não é começar um ciclo hormonal. Quem vinha em uso de SARM pode ser uma estratégia interessante fazer um ajuste de doses e não tirar completamente o SARM dessa hora. Passei a vida inteira do consultório dizendo que existia hepatoses quanto ao uso, quanto à repetição. Passei a vida inteira do consultório dizendo que existia esse grupo de ajuda e o outro grupo que era os hormônios. Agora, de pouco tempo para cá, de alguns meses para cá, anos, na verdade, 2 anos, surgiu aí no mercado um tipo diferente de hormônio, ok? São os SARMs, os famosos SARMs, ok? SARM ele é estimulante do receptor androgênico específico. Falando fácil, ele age no local que a testosterona age, no local que o hormônio age, porém não de todos os tecidos do corpo. Ele age nesse local só, da massa muscular, da massa óssea e da gordura. Então é como se fosse um anabolizante seletivo, ok? E isso minimiza muito os transtornos que o anabolizante clássico causa, porque ele estimula o crescimento, né, o desenvolvimento daquele tecido que eu disse aqui, massa muscular e gordura, mas ele age no corpo inteiro, e aí ele tem uma série de efeitos colaterais. Essa droga nova, essa categoria nova de medicamentos, eles são diferentes. Eles minimizam muito os efeitos colaterais. E a gente tem ainda os hormônios clássicos que muita gente utiliza e muita gente morre de medo. Parece que só de eu falar, a pessoa já vai passar mal. Ela já não quer nem ouvir, tá bom?
Esses medicamentos têm seus riscos, têm seus perigos, mas existem normas de utilização, senão também ele nem estaria à venda, ele nem teria registro junto às áreas competentes. Existem normas de utilização para esse tipo de medicamento. Durante muito tempo, eles eram de acesso muito difícil, então desenvolveu-se todo um mercado paralelo, um mercado negro, de obtenção disso, tal qual as outras drogas ilícitas. Então, primeira coisa, muito do que a gente vê de tragédia com o uso de hormônios são medicamentos de péssima procedência. Se tem falsificação no whey, que proporcionalmente é muito mais barato do que isso, imagina em essa droga, esse tipo de medicamento, tá certo? Então, já cansei de receber pacientes no consultório que desenvolveram efeitos colaterais, que quando você pergunta o que é que a pessoa estava tomando, aquele efeito colateral é impossível de ter com isso que ele acabou de dizer. Ou seja, como eles têm valores diferentes, são substâncias diferentes, eu já cansei de ver gente tomando um hormônio achando que é outro, porque foi vendido dessa maneira. Porque tem preços diferentes. Então você faz a pessoa comprar uma coisa mais cara, só que está lá dentro aquilo que é mais barato, aquilo que é mais vagabundo e que faz mais efeitos colaterais. Por isso que o acompanhamento médico é fundamental, ok? E aí, além disso, existem normas de utilização quanto a doses, quanto ao uso, quanto à repetição, quanto à duração. Existe uma série de normas que permitem a gente ver que as pessoas utilizem esses medicamentos sem maiores transtornos. Eu não estou aqui estimulando o uso de ninguém, eu estou esclarecendo o que acontece fruto da minha observação da prática médica de 20 anos. Então, não é para ter esse pavor desse tipo de medicamento, mas também não é para advogar o uso, ok? Porque o ser humano não é todo mundo igual. Existem predisposições genéticas e existe um passado que trouxe a gente até onde nós estamos agora. E o organismo da gente é fruto, basicamente, dessas duas coisas. De uma carga genética que a gente trouxe e de como você tratou ele até agora. Então, o que muitas vezes não faz mal nenhum para uma pessoa é fatal para outra. Então, cada um tem que ser senhor de si e saber o que fazer, como fazer, se fizer e com a ajuda de quem. É responsabilidade o que é necessário na hora desse tema. Mas vamos parar de endemonizar as coisas, assim como também vamos parar de passar a mão nas práticas ruins, negativas que a gente tem, e a gente bota um diminutivo na frente e aí tá tudo bem. É um hormôniozinho só, é uma decazinha só, é um negocinho só que eu tô tomando. Não é não. Tenha responsabilidade ao estimular o uso disso. E quando a gente relata uma experiência maravilhosa, sem a responsabilidade de saber quem está te ouvindo, porque a gente sabe o que a gente comunicou, mas a gente não sabe o que quem ouviu entendeu. Então, é melhor calar a boca do que falar pelos cotovelos, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, já ouviu isso? Então, assim, não assuma o que acontece com você como regra para todo ser humano, ok? Ciência não é feita de pessoas, ciência é feita de populações. A gente tem que ficar muito esperto com isso, mesmo que você não tenha um CRM, assim, aí eu posso indicar. Por quê? Porque é uma questão de consciência. Okay? Você vai fazer mal para o seu irmão. Não é legal. Então, durante este período aqui, só para matar esse assunto de hormônio, tem gente que não estava em uso de hormônio. Então, não vai ser agora que você vai começar. Por favor, tá certo? Porque se eu vou usar uma substância que tem possíveis efeitos colaterais, o mínimo esperado da minha inteligência é que a gente tire deste medicamento o proveito máximo que ele pode te dar, para que o preço que você esteja pagando não seja em vão. Então, não é hora de entrar com nada. Mas eu vou perder massa. Já perdeu, ok? Tem outras coisas que a gente pode fazer para diminuir esse transtorno do agora. Não é começar um ciclo hormonal. Quem vinha em uso de SARM pode ser uma estratégia interessante fazer um ajuste de doses e não tirar completamente o SARM dessa hora.
porque ele não interrompe o eixo de produção. Então, na retirada dele, ele não é tão terrível quanto a retirada hormonal. Embora, entenda bem o que eu vou dizer, se eu tivesse alguém fazendo uso de um ciclo hormonal agora, a depender da duração da droga em questão que está sendo utilizada e do tempo que a gente vai ter dessa situação que está acontecendo com a gente agora, eu tiraria o hormônio da jogada e eu entraria com o SAR. Porque aí ele vai estar pelo menos te ajudando a se defender um pouco da perda que vai acontecer o dia que você parar de tomar o hormônio. Eu vou continuar tomando o meu hormônio. Ok, uma hora você vai ter que parar. E eu não sei o tempo que essa situação vai durar e eu não sei o tempo que você vem utilizando. Então, muito critério na hora de tomar essa decisão, principalmente se ela for tomada sozinha, tá certo? E eu não estou fazendo nada, eu não estou tomando nada, o hormônio você já disse que não é para entrar. Eu posso entrar com SARM? Essa trava a goela da gente, assim, sabe? Em tese pode, mas eu não sei se é a decisão mais inteligente a ser tomada. Como eu disse, tem outras coisas que podem ser feitas que vão te ajudar na manutenção desse ganho de massa nesse período onde a gente não está podendo fazer tudo que é necessário de ser feito, tá bom?